Então, pessoal, a gente vai dar início aí, bom dia a todos. A gente vai dar início hoje à nossa webinar, que ele vai tratar aí chamados e SLA, tá? Então, na data de hoje, a gente vai focar aí justamente em chamados operacionais e administrativos. Então, a gente vai ver a diferenciação e a gestão desses chamados. A gente vai focar também na aplicação do SLA para os chamados, que é justamente o tempo de atendimento. E a gente vai falar também sobre a aplicação de avaliação dentro dos chamados. Então, é a visualização e satisfação aí dos seus colaboradores com relação aos chamados que eles estão fazendo a abertura. Antes de iniciarmos, deixa eu trazer um pouquinho do que rolou nesse mês de maio, tá errado ali, não é abril, é maio. Então, a gente teve no comecinho do mês novas features, onde a gente falou das novidades e dos lançamentos que ocorreram, né, logo no finalzinho do mês de abril, começo de maio. A gente falou também e trouxe a apresentação do módulo de documentos, então, para quem não conseguiu participar, para quem perdeu, lá no YouTube, pessoal, vocês encontram esse material. Na semana passada, a gente fez um treinamento geral, ressaltando que todo mês a gente faz um foco justamente no treinamento geral, que visa aí renovar para vocês entenderem sempre um pouquinho mais sobre questões de grupo, setores, open space e mapeamento. E hoje, então, o nosso foco ele está justamente aqui na apresentação do módulo de chamados e SLA. Então, sem mais demandas aqui, vamos iniciar hoje falando dos benefícios que vocês têm ao utilizar aqui os chamados. Então, eficiência, vocês vão ter a otimização do processo de resolução de problemas tanto operacionais quanto administrativos. Vocês vão ter uma organização, ou seja, a melhoria, né, das categorizações, então vocês configuram, categorizam ali os seus chamados de acordo com a utilização de vocês, tendo categoria, chamado e formulário parametrizado aqui. Então, isso permite uma organização bem definida. E, é claro, uma agilidade, né, que aí é a aplicação do SLA, que é a redução aí do tempo necessário para abrir, resolver chamados, aumentando, é claro, a produtividade da equipe. Então, vamos começar, pessoal, abordando aqui para vocês a aplicação dos chamados operacionais. Então, sempre que a gente falar de chamado operacional, ele vai ser um chamado que ele está ligado a um ambiente físico. Então, ele vai requerer a leitura aí deste ambiente. Então, é claro que vocês já têm alguns ambientes mapeados. A maioria acaba tendo já as suas estações e as suas salas, já que vocês acabam efetuando reserva nesses ambientes. E é através do QR Code já dessa posição, dessa sala de reunião, dessa estação, que a gente consegue fazer a abertura de um chamado operacional. Então, é feita a vinculação desse chamado no momento que vocês criam, configuram uma categoria. A gente também conta com mapeamento de posições como copa, banheiro e recepção. Então, os banheiros também podem ser mapeados e podem ser configurados aí para abertura de chamado, seja um chamado de manutenção de banheiro, né, seja um chamado de limpeza. Então, sempre que a gente falar de chamado operacional, é aquele chamado mais ligado a casos operacionais, manutenção, reposição, limpeza. Ok? A gente vai ter também, dentro dos chamados operacionais, a vinculação do técnico, o que vai facilitar e muito aí a abertura no momento que for feita para ser direcionada diretamente para o seu técnico. E, é claro, vocês também podem incluir dentro dessas categorias aí, é claro, seus responsáveis. Então, vamos ver na prática como que a gente tem, né, essa configuração, como que ela se apresenta aqui dentro do nosso painel. Então, passando aqui para a nossa tela, para dentro do painel, vocês vão ter os chamados operacionais, e a configuração, a categorização deles, vai ocorrer sempre através da configuração. E é aqui dentro, então, que vocês vão criar
as suas categorias, vão definir os seus chamados e vão parametrizar os seus formulários. Etapas concluída, o seu chamado ele já fica visível lá dentro do painel, possibilitando então que os seus solicitantes possam fazer a abertura ali sem problema nenhum. Então a gente tem a criação da categoria, a gente vai ter a vinculação do ambiente, que a gente falou há pouco, e a gente vai ter a associação do seu técnico, do responsável dentro da categoria. Então, a gente pode ter aqui desde um até mais de um, ó, né? Posso ter o gestor, assim como os responsáveis, os técnicos, aquelas pessoas que vão seguir e que vão fazer a manutenção. Associo, então, estação de trabalho, sala, recepção, lembrando que recepção, banheiro, copa, são exclusivamente ambientes de chamados. Então, vocês já estão familiarizados aqui dentro com a ferramenta e vocês sabem que vocês têm ambientes de reserva, que são salas, estações, refeitórios, estacionamentos fretados, armários e serviços. Então, esses ambientes que estejam mapeados, eles já vão utilizar o QR Code do espaço que vocês mapearam e que já são reservados pelos seus colaboradores. Para aqueles ambientes que vão ser exclusivamente, né, relacionados aos seus chamados, aí vocês têm a facilidade de mapeá-los. Então, são esses, os banheiros, copas e recepções. Mapeamento, pessoal, é muito simples, tá? Então, esse mapeamento vai ocorrer sempre lá dentro da planta da unidade de vocês. E depois, é claro, a vinculação. Então, aqui, além da gente criar essas novas categorias, mesmo depois de criadas, a gente vai ter a facilidade de poder editar. Posso desligar, então a gente tem uma desligada aqui. Então, Tchare, esse aqui a gente suspendeu, vamos não utilizá-lo mais. Pode ser que lá para frente vocês voltem a utilizar. Basta, então, desligar essa categoria e ela deixa de ser visível lá no aplicativo. Vocês também podem associar, então, as suas categorias, ou seja, a grupos. Então, temos mais de uma unidade. Tem uma unidade, por exemplo, no Rio Grande, tem uma unidade em São Paulo, tem uma unidade no Nordeste. Então, vocês podem também configurar as suas categorias, os seus chamados, vinculando exatamente a sua unidade. Então, um chamado que pode ser para o Rio Grande, pode ser diferente de um chamado que vai ser ali para São Paulo. Então, isso facilita essa utilização e a abertura também definindo, né, essa abertura justamente para os seus usuários de acordo com as suas unidades. Como eu trouxe, formulário, pessoal, ele vai ser, então, parametrizado, então são vocês que vão estar configurando e vão estar criando o formulário de acordo com cada chamado que vocês têm, tá bom? Configurado, a gente tem, então, é claro, aqui os nossos chamados criados. Lá dentro, então, do nosso painel, a gente consegue, então, visualizar pelo aplicativo esses chamados que a gente cadastrou. Então, na tela do aplicativo, ao abrir chamado, a gente vai ter justamente os chamados que estão direcionados justamente para essa colaboradora que é, né, do grupo da DeskB e que vai estar direcionado ali justamente para abertura. Então, aqui ela tem formulário, ela tem elétrica, ela tem mobiliário e ela tem drones. Como eu trouxe para vocês, quando a gente falar de um chamado operacional, ele vai justamente fazer a leitura através do QR Code do espaço. Então, posso apontar a câmera, eu posso estar digitando. Não tem, o QR Code não está, então, visível para o usuário, ele tem a facilidade de fazer a busca através, então, aqui da listagem de ambientes que foram vinculados. Posso tanto digitar o nome do meu espaço, quanto eu posso, então, aqui, digitar, né, ou, claro, fazer a listagem, fazendo correr aqui, tá? Então, aqui eu tenho
tenho balneário, tenho a matriz, tenho aqui a outra unidade, selecionei, a gente passa aqui para dentro do nosso formulário, e é então através desse formulário que o seu solicitante vai preencher as informações e vai fazer a abertura. Então, aqui a gente já trouxe, então, para vocês, com relação ao chamado operacional, a gente falou do mapeamento, vinculação de técnico. Então, aqui um exemplo, né? Imagine que um escritório, um funcionário percebe que aí uma lâmpada da sala de reunião está queimada, então ele pode facilmente fazer essa abertura, como a gente acabou de ver ali pelo aplicativo. A partir do momento que vocês cadastram, então, o seu chamado operacional, já fica disponível para que todos da empresa possam abrir, ou se vocês vinculam ao grupo, somente quem está vinculado ao grupo vai fazer a abertura desse chamado operacional. Quando falarmos, então, de chamados administrativos, eles vão ser chamados não tangíveis, com um aspecto mais administrativo mesmo, que são abertos diretamente por meio de formulário. Então, esse chamado aqui, ele não conta com a leitura do QR Code. E através do chamado administrativo, a gente também vincula os responsáveis, direcionando a abertura de um chamado diretamente para o responsável que estiver associado ali à sua categoria. Então, a configuração aqui de um chamado administrativo, ele não vai ser muito diferente de um chamado operacional, né? A única coisa que a gente não tem aqui é a vinculação. Então, vamos supor que a gente tem um departamento, que a gente precise solicitar a compra de novos equipamentos de escritório, então, com facilidade, claro que qualquer colaborador, desde que o chamado esteja disponível, ele consegue preencher um formulário, né, dentro da plataforma ali do aplicativo e, é claro, acionar o responsável pelo processo de compras. Então, como eu falei, não vamos ter muitas diferenças com relação ao nosso chamado administrativo dentro do painel. Configurações e processos, eles são parecidos e iguais ao operacional. Então, aqui a gente vai configurar, né, o nosso chamado. Então, novamente, categoria, defino o chamado desta categoria, adiciono a subcategoria, ou seja, né, quem é o responsável pelo formulário é a área administrativa. Aqui em contratos de viagem pode ser o RH. Aqui em drones, então, a gente vai ter vídeos e imagens, ou pode ser a área de equipamentos, pode ser a área de TI. Então, a gente vai fazer essa vinculação. E, é claro, pessoal, vamos incluir aqui os responsáveis para que no momento que for aberto, então, um Kanban relacionado a qualquer uma das categorias, o responsável, então, já seja notificado. Aqui, então, dentro do painel, a gente vai ter a separação. Vocês têm separação do que é administrativo para o operacional, facilitando, então, até o acesso, né, e a visualização. Não quer dizer, tá, pessoal, que vocês tenham que utilizar os dois. Então, muitas empresas acabam utilizando só do operacional, outras acabam utilizando somente do administrativo, e vai ter aquelas que vão utilizar dos dois. Então, essa separação facilita também a identificação do que é operacional para administrativo. E dentro da tela de visualização de gestão e métricas aqui, vocês vão ter 3 áreas: a área de chamados aberto, a área de chamada em andamento e a área de chamados fechados. Sem contar que vocês podem também acompanhar por categoria e por status nos dashboards. Então, aqui no nosso operacional, a gente vai ter os chamados. Eu vou ter os dashes aqui, vamos pegar do mês passado, este mês, do último mês, e vamos filtrar, e aí a gente vai ter a informação. É claro que a gente está falando aqui da minha plataforma de treinamento, mas conforme vocês vão utilizando, vocês vão vendo que esse gráfico ele vai ficando bem diferenciado.
E aqui ele vai trazer a categoria, então é aquela categoria que vocês criaram. Aqui a gente tem só da elétrica, mas a gente tinha de mobiliário e outros. E a gente também tem por status, aberto, andamento e fechado. Então ele traz também essa informação para vocês. Facilidades. Clicando sobre o Kanban, então a gente vai ver os detalhes. Consigo eu, como gestora, ou a pessoa responsável para dar seguimento, visualizar os detalhes do que foram preenchidos pelo solicitante no formulário. Então, aqui a gente já tem a informação da solicitação, a gente já tem a vinculação do ambiente, então a gente sabe que é na matriz, a gente sabe, então, que é no terceiro andar, a sala 2 aqui, desculpa, a posição 2, ok? A gente tem aqui as informações, um café curto, um pão de queijo. Ao lado, a gente vai ter mensagens, então eu posso, né, trocar mensagens diretamente com esse solicitante aqui, no caso que é a Tiare, que sou eu, posso tirar dúvidas diretamente com ela, ou fazer a troca de alguma informação ou algum pedido que não tenha no momento. Então, mandou mensagem, o seu solicitante recebe por e-mail uma notificação de que tem uma mensagem no aplicativo disponível para ele. A gente também tem o histórico. Então, o histórico ele vai nos trazer desde a abertura até o andamento e até o fechamento. Quando a gente fala aqui dos Kanbans, a gente pode movimentar um Kanban tanto para frente quanto para trás. Guarde bem essa informação que vocês vão perceber que ela vai ter uma diferenciação quando a gente fizer uma vinculação de SLA. Então, quando a gente tem um chamado que ele ainda não tem associação de SLA, facilmente a gente movimenta ele tanto para frente quanto para trás. Aqui, toda movimentação, ele vai gerar a alteração de status. Então, ele altera aqui e ele vai abrir as informações, permitindo que vocês incluam alguma informação, alguma observação, que ficará disponível para o gestor, então, identificar. A gente pode subir também arquivos, então, olhem bem que são PDFs ou imagens, PNG ou JPEG, e aqui a gente consegue facilmente incluir até, no máximo aqui, 25, e ainda a gente pode definir e associar se essa informação vai ficar disponível ao preencher somente para o gestor, dentro aqui do painel de gestão, ou se a gente também vai disponibilizar isso para o solicitante que fez a abertura. Então, opcional isso aqui, gente, não é obrigatório, posso alterar, tá? Então, aberto para andamento vai ter essa alteração de status com esses preenchimentos opcionais, e de andamento para fechado, o processo vai ser o mesmo. Então, vocês sempre vão ter. Quando eu digo de incluir, é porque no histórico, toda observação que você coloque, ou que você anexe, ele vai ficar disponível. Então, olha aqui, a gente tem a informação que foi colocada na observação aqui, e que o gestor, então, já pode ter a informação. E, é claro, se for incluso um anexo, vai ficar o anexo embaixo também. Então, esse é um exemplo claramente do que a gente pode fazer, levando, fazendo andamento e retornando. E é claro que retornei, esse histórico fica registrado aqui. E o processo, pessoal, vai ser igual também para os administrativos, a gente não vai ter muita diferença. Então, apresentação aqui para vocês relacionadas ao operacional e ao administrativo. Vamos falar agora um pouquinho, então, com relação à aplicação e os benefícios que vocês têm ao utilizarem o SLA. Então, a aplicação do SLA, ele vai ocorrer tanto por um chamado operacional, quanto por um chamado administrativo. Então, aqui vocês vão ter a melhoria na qualidade do serviço, já que estabelecer SLA permite que vocês definam padrões claros de desempenho para cada chamado que for aberto.
Isso também vai levar, né, a uma melhoria na qualidade do serviço, uma vez, é claro, que tanto o técnico quanto o seu usuário sabem exatamente o que esperar aí em termos de tempo de resposta e resolução das suas solicitações. Então, vocês vão ver que a gente tem duas formas de vinculação de SLA. A automatização, que já entra todo o chamado aberto já contando o tempo de SLA, e a inclusão manual, que poderá ser feita aí manualmente por um gestor, ou, é claro, por um responsável ou por um técnico. Quando a gente falar aqui dessa aplicação, dessa automatização, o e-mail que o técnico, o e-mail que o solicitante recebe, já traz, é claro, que a informação, que é justamente esse tempo de resposta para o atendimento. E se ele for incluso manualmente depois, a gente vai ver que o e-mail é disparado separadamente, trazendo também a informação. Outro benefício que vocês têm com a aplicação do SLA é justamente o aumento da eficiência operacional, já que com os SLAs definidos, a gente pode priorizar e distribuir os chamados de forma mais eficiente. Então, cada chamada ele vai ser ali o seu tempo de atendimento, e a gente vai classificar eles como baixa, média e alta prioridade, facilitando, então, a informação. Isso vai garantir que as solicitações sejam atendidas com prioridade, ajudando aí a maximizar a eficiência operacional de cada equipe. Por último, é claro, a gente vai ter uma transparência e uma prestação de contas, já que a aplicação vai promover isso, né, tanto aí para os seus técnicos, quanto para quem está fazendo essa abertura, tendo essa visibilidade com relação aos prazos. Então, uma vez que vocês definam esse prazo de atendimento para cada chamado, para cada tipo de categoria que vocês tenham, o teu usuário ali, ele já está ciente de que aquele atendimento ele vai ter um prazo de tantas horas para ser, então, né, seguida. Então, aqui a gente tem a aplicação dos benefícios, e é claro que dentro do painel, então, pessoal, a gente vai fazer e a gente vai incluir, então, esses tipos de atendimento. Então, configuração de SLA é simples, é muito prática, a gente tem aqui, ó, novos SLAs. Para quem quer entender horário padrão, nada mais é do que você já fazer o auto-preenchimento do horário. Então, você define um horário padrão de atendimento, ou seja, Tchari, atendimento os SLAs vão funcionar de acordo com o atendimento da empresa. Então, a gente vai já deixar isso pré-definido para ser preenchido automaticamente quando a gente for criar os SLAs, ok? Lembrando que é claro que poderão ser editados, tá, pessoal? Então, aqui, se eu colocar um horário das 8 até as 19 e selecionar de segunda até sexta, que seria um horário padrão, e salvar, eu já estou definindo um horário padrão de sucesso. Ao criar um novo SLA, ele já puxa, então, ó, esse preenchimento automático. E como eu trouxe para vocês, vocês podem sim facilmente editar essa informação. Então, quando a gente fala do SLA, aqui é onde vocês começam a configurar aqui a quantidade e os tempos que vocês vão começar a associar aí aos seus chamados. Aqui você define o nome, descrição do SLA, lembrando que esse nome, ele facilita ali, tá, pessoal, na visualização depois, então, pode ser o mesmo nome do chamado, sem problema nenhum, até para ter essa vinculação e ficar fácil de vocês depois identificarem, esse SLA é justamente para esse chamado. Aqui na lateral, vocês têm as prioridades que vocês começam a definir, baixa, média, alta, urgente. E depois a gente começa a falar do prazo definido. Então, vocês têm dois momentos aqui, tempo máximo para início e tempo máximo para resolução. O tempo de início é justamente a abertura. Então, lembra que a gente tinha 3 raias de atendimento, aberto, andamento, finalizado.
Então, a abertura, qual que é o tempo que esse SLA vai ficar na raia de abertura? Então, fez-se a abertura desse tempo, qual que é o tempo que ele vai ficar ali? Então, vocês podem definir isso por minutos, por horas e até mesmo por dias. Lembrando, minutos são 60 minutos, horas são 24 horas, dias são 7 dias, ok? Definir o meu tempo para abertura. No momento que o técnico ou responsável transfere para o andamento, eu defino esse tempo também. Então, qual que é o tempo que este chamado deve ficar na raia de andamento? Quanto tempo ele vai ficar ali até que o responsável finalize? Tá? Determinado, então, esses prazos, a gente define também o horário de atendimento. Então, se aqui eu coloquei que o horário vai ser das 8 ao meio-dia, aberto um chamado, que tem, por exemplo, aqui 1 hora, e esse segundo vai ter 60 minutos, ou vamos colocar 2 dias aqui, ó, tá? Então, definir esse tempo aqui associado à hora de atendimento, a contagem desse SLA, ele faz das 8 até as 12. Deu 12 horas, ele para de fazer a contagem e volta a contar de novo só no dia seguinte, das 8 ao meio-dia. Então, esse horário de atendimento, ele também tem relação aqui à contagem do tempo que está ali andando, né, aberto e andamento. Por último, lembrem que a gente falou sobre a automatização, então eu consigo já fazer com que o meu chamado já entre com o SLA contando, ou eu posso fazer isso manualmente. Então, quando a gente vincula aqui um chamado, ó, vou colocar aqui, trazer só o C, eu posso, então, configurar o meu SLA de atendimento e associar que esse SLA que eu estou criando é justamente para chamados de troca de lâmpada, troca de filtro, manutenção. Então, uma vez que eu defina que esse SLA é justamente para troca de lâmpada, todo chamado que for aberto para troca de lâmpada, ele já passa a entrar dentro da área de Kanban, contando o tempo que foi definido aqui. Então, SLAs, pessoal, podem ser configurados aqui múltiplos. Então, vocês têm essa facilidade de definir um tempo para cada chamado que vocês configuram. E é claro que vocês também podem, né, fazer a filtragem aqui e visualizar de acordo com a quantidade que vocês têm. Então, SLA criado, configurado, tá? Se a gente, então, automatiza, ele já entra. Se eu quero fazer essa inclusão manual, eu posso, então, vir aqui, por exemplo, num chamado qualquer. Deixa eu puxar esse para trás aqui, ó, alterar. E uma vez que a gente tenha, então, já cadastrado os nossos SLAs, a gente consegue fazer a aplicação. Então, a partir do momento que eu vou fazer isso manualmente, o sistema vai me trazer a informação, então, de todos os SLAs que eu cadastrei, e sou eu, então, que vou definir qual vai ser o tipo que eu vou associar, tá? Então, vou colocar esse que é uma prioridade baixa e vou salvar, tá? No momento que eu incluo, tá? Ele passa a fazer a contagem. Vale ressaltar que, nesse caso, ele já está com SLA ultrapassado, porque o SLA, pessoal, ele passa a fazer a contagem exatamente do momento que ele foi aberto. Então, ele está contando aqui da data do dia 23 às 14h21. Então, por isso que ele acabou entrando já com o horário ultrapassado, tá? E a aplicação, ela vai trazer as informações aqui para vocês de primeiro atendimento e de segundo. Fica fácil de vocês entenderem. Vamos incluir, então, aqui uma prioridade média. Eu vou colocar esse aqui de média e a gente vai, então, associar ele aos drones. Reserva de drones aqui, ó, tá?
Esse reserva de drones, ele vai ter um início de 45 minutos e a resolução aqui em 1 dia, ok? Então, vamos lá no nosso painel, no nosso aplicativo. Então, a nossa colaboradora, ela vai vir nos drones e ela, então, vai selecionar data de retirada, data de entrega, tá? E vai finalizar. Lembrem-se que a gente, então, já automatizou que chamados de drone já entrem com a contagem do SLA, tá? Feita a abertura, então, a nossa usuária vai receber o e-mail ali com as informações e, é claro, já contendo ali a informação de SLA também. Dentro, então, do nosso painel, a gente vai ter aqui a nossa reserva de drone, que ele já entra fazendo a contagem, tá certo? Cliquei, primeiro atendimento, traz agora o horário que ele foi aberto, a 10h31, traz então todas as etapas, ó, aplicação, iniciar o SLA, SLA iniciado, tem um andamento de 45 minutos, a gente tem a conclusão até às 11h16. E, como eu comentei com vocês, no momento que a gente passa ele para andamento, ele vai fazer a alteração, ele então dá essa primeira etapa como concluída, e ele passa para a segunda já, trazendo as informações de conclusão até o horário que está definido ali. Lembrem que eu comentei com vocês que uma vez que faça a aplicação de SLA, pode ser manual, pode ser automatizada, a gente não consegue mais fazer o retorno, então, do nosso chamado, né? Chamados, eles só vão para frente e para trás, desde que não existam SLAs aplicados. E vale ressaltar que uma vez que a gente aplicou o SLA, ele vai dar o aberto até o nosso fechamento, até a conclusão. Até aqui, ok. Mas, Itiarê, se por um acaso ali ultrapassar o tempo de atendimento na raia de aberto ou de andamento, o sistema mesmo vai disparar, então, um e-mail informativo de que este atendimento ultrapassou o tempo estipulado ali. E, é claro, se vocês têm os gestores dentro das categorias e os técnicos, tanto o gestor quanto o técnico vai receber essa informação de que esse SLA, esse chamado, ele ultrapassou o seu atendimento. Para a gente finalizar, então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das nossas avaliações. Então, a avaliação de chamado, ela é exclusivamente para o solicitante que fez a abertura. Então, a avaliação, ela só vai ficar disponível para um usuário no momento que o chamado, então, ele for encerrado. Entrou na raia de fechado, o sistema vai disparar, então, a avaliação para que o nosso solicitante possa, então, avaliar. Então, quais são os benefícios que isso vai gerar aí para vocês? Então, vai gerar o benefício da melhoria contínua do serviço, até porque vocês vão ter essa visualização, né, permitindo que os solicitantes avaliem os seus atendimentos, obtendo os insights valiosos. A gente vai ter a satisfação do colaborador, então, a possibilidade de avaliar ali e demonstrar que a empresa valoriza a opinião deles, né? Depois a gente tem uma identificação de padrões e tendências, então a gente pode também fazer essa avaliação ao longo do tempo, podendo identificar aí padrões e tendências nos tipos de problemas relatados nas áreas de maior ou menor satisfação. E por último, a gente vai ter um engajamento aí dos seus colaboradores, permitindo ali eles receberem feedback direto aí também de vocês. Então, uma avaliação, pessoal, ela vai ser também configurada lá dentro do painel, e o formato que vocês vão estipular de avaliação vai ser também determinado por vocês, podendo, então,
facilmente configurar, parametrizar, né, perguntas ali que vão ser respondidas de acordo também com os chamados que vocês têm. Então, na tela de avaliação, a gente tem o nome da avaliação criada, a descrição, se ele está exclusivamente para um chamado, ou a gente pode, é claro, incluir vários outros, então tem a possibilidade de fazer uma avaliação única que englobe todos os chamados que eu tenho, tanto operacionais, administrativos, ou eu também posso fragmentar, configurar uma avaliação para cada chamado que eu tenho criado, né, de acordo ali com cada chamado que foi aberto. Vocês vão ter aqui o índice de pesquisas enviadas e respostas realizadas. Então, toda vez que é finalizado, dispara a informação. Então, aqui, por exemplo, a gente já teve 7 envios de pesquisa, porém, a gente teve 0 de respostas. Aqui a gente teve 3, porém, a gente teve 1 de respostas. A gente tem a visualização de quando que isso foi criado. Podemos, então, visualizar a avaliação. Então, conseguiam me atender rapidamente. Lembrando que essa avaliação ela é parametrizada, então são vocês que vão definir, né, as perguntas, a quantidade e até mesmo a forma de envio. Aqui que a gente tem, então, a edição. Então, tem a facilidade da gente poder editar, também alterando. E configurar as avaliações vão ocorrer por aqui na nossa aba lateral. Então, aqui é o nome da avaliação, é esse nome que vai ficar aqui visível. Então, posso associar esse nome de acordo também com o chamado, para ficar fácil de eu identificar. A gente vai ter a descrição aqui. Vou incluir a explicação, essa explicação, ela fica visível para o seu solicitante, então, quando ele abre para fazer essa avaliação, então, vai ser uma apresentação que tu vai fazer aqui, dizendo que, é muito bom saber que ele está utilizando dos chamados e a gente quer um pouco mais a participação dele, então, a gente gostaria de saber a opinião. Então, aqui essa explicação, convidando o seu solicitante a participar, a dar o seu feedback com relação àquele chamado que ele abriu. Embaixo, a gente, então, associa todo o chamado que vocês criam, operacional, administrativo, pessoal, ele vai ficar aqui e basta, então, a gente selecionar e associar ali a avaliação que a gente está criando. Por último, a gente tem também as perguntas e o envio de avaliação. Lembrando, assim como categorias ali, os chamados, a gente pode ligar e desligar, a gente também pode fazer isso com as avaliações. E é aqui que a gente vai adicionando a pergunta. Então, vamos lá, coloquei a pergunta 1, não me esqueçam, maisinho. Coloquei a pergunta 2, maisinho. Então, a pergunta, ela só passa a ficar visível aqui a partir do momento que vocês clicam em mais. Colocou, descreveu a sua pergunta, maisinho. Forma de avaliação, ela vai escolher uma nota de 1 a 6, que vai ser ali o formatinho de estrela, tá? Configurei as minhas perguntas, vou definir, então, o tipo de envio. Então, nada mais é do que definir quantos envios vocês querem realizar no momento que for finalizado. Tia, eu quero ter 3 disparos de envio com relação à avaliação. Então, definir 3 disparos, ok? Qual que é o tempo que você quer que seja disparado um do outro? Então, se eu tenho 3, eu quero que esse tempo em dia seja de 1 para 1. Então, o primeiro já vai ser disparado na finalização. O próximo eu quero que seja disparado no dia seguinte, então já vai contar o segundo, né? O último eu quero também um dia depois. Então, aqui, essa forma de envio vai ser definida por vocês. Configurou, definiu, salvou, vocês passam, então, a ter as avaliações disponíveis aqui, vocês passam, então, a visualizar também na tela principal ou na lateral, né, o preenchimento disso, ó, tá vendo, ó, aqui a gente tem. E é claro
Lembrando que sempre que a gente falar dos chamados para as avaliações, vocês vão contar com as exportações, então todas as avaliações cadastradas, respondidas, vocês vão ter como exportar. Chamados administrativos, chamados operacionais também podem ser exportados sem dificuldade nenhuma, tá? E só o SLA mesmo que a gente está falando de uma ferramenta de aplicação. Então, o SLA, uma vez que for aplicado, vocês vão ver ele justamente aqui no relatório de exportação, porque ele já vai ter a aba lá vinculada e associada ao SLA. E ele vai ter o mesmo processo. Ele vai trazer as informações de tempo, ele vai trazer, então, toda essa informação que a gente está tendo aqui, ó, lá na sua exportação. Então, configuração, pessoal, de chamados, tá? Para quem já utiliza, já está familiarizado, né? Configurou aqui, já está utilizando. Para quem ainda não configurou, para quem quer conhecer tudo mais, a gente depois manda daí para vocês a videoaula com o passo a passo, né? Etapa 1, 2 e 3. Configurados seus chamados, lembrem-se sempre, tá ok? De ir em aplicativo personalização. Então, é na personalização que vocês habilitam e desabilitam o módulo que vai ficar visível no aplicativo. Tiare, quero desligar um botão lá dentro do aplicativo. Não temos chamados, não temos entrega, não tenho catering. Desliga aqui, ó, desliguei. Salvei lá embaixo, o módulo passa a não ser visível. E lembrem-se que quando a gente falar de responsáveis, tá? Gestores, admin manager, responsáveis e técnicos, vocês podem colocar eles como assistente. Uma vez que vocês incluam, então, um técnico como assistente, esse técnico passa a ter a visualização apenas do chamado que foi determinado para ele. Então, um exemplo bem fácil aí para vocês verem, a gente vai pegar a dona, que é uma assistente, e a gente vai entrar, então, dentro do painel, e a dona, então, tem aqui disponível para ela os relatórios desta ocupação, e em chamados, a dona vai ver justamente os chamados que estão vinculados a ela como responsável. Então, no momento que a gente criou a categoria e associou gestor, associou técnico, pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser três, elas serão notificadas por e-mail e elas visualizam, principalmente os assistentes, somente o chamado que está vinculado a ele. Tanto assistente, né, técnico, como assistente responsável, né, porque a gente vai ter o técnico no operacional e o responsável no administrativo. Pessoal, espero aí ter apresentado e trazido aí para vocês um pouquinho mais sobre as configurações de chamado. E agora eu gostaria aí de abrir para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Alguém com alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria também de saber quem que já está utilizando e se a gente tem alguém que ainda não utiliza do módulo e quer, então, poder utilizar para a gente depois poder auxiliar. Ai, que ótimo, Tayana, que bom. Tainá, ainda não. Alfran, vamos colocar, então, esse módulo de chamados aí para vocês utilizarem. Eu tenho certeza que vai auxiliar bastante aí vocês.
Ai, que ótimo, fico feliz. Entrarei em contato em breve. Vou ficar aguardando, vou anotar aqui também, a gente vai conversando para a gente aí auxiliar vocês. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém? Obrigado. Ótimo. Então, ok. Pessoal, a gente encerra então a nossa etapa de chamados hoje SLA. Foi um prazer aí trazer um pouquinho mais sobre essa ferramenta incrível para vocês utilizarem. Para quem ainda não tem, vai ser um prazer, tá? Apresentar, a gente poder bater um papo, ver como que a gente pode ajudar vocês aí nessa aplicação no dia a dia aí para facilitar o uso e a aplicação dentro da empresa de vocês. Na sequência, pessoal, vai ficar disponível o vídeo dessa webinar de hoje lá no YouTube e, é claro, eu vou estar disponibilizando também por e-mail para vocês. Eu conto com todos para a segunda semana de maio, então a gente se vê na segunda semana de maio, pessoal. Muito obrigada a todos e a todos uma ótima manhã. É maio ou junho? Ai, desculpa, é junho. Ah, É junho. Estou perdida. obrigado. Obrigado, Tchau, pessoal. bom Até dia. mais. Tchau, tchau. Obrigada.